E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Eu, Lucas Mendes, de novo aqui no Varanda Vermelha, pela primeira vez sozinho, no caso sem o Lobo ou sem o Juan, dessa vez tô com o André. Mano, primeira vez que eu tô aqui é raridade, mano. Numa Exato. segunda-feira ainda. Exato, na Na segunda-feira. Os caras segunda-feira. não sabem, mas quem faz todos os nossos designs é o André. Ele é sim um membro assíduo do Varanda, mas não pode estar presente por uma questão de geográfica. Geográfica. Exato, Perfeito. exato. Mas é a primeira vez dele, tô muito feliz que ele veio aqui me ajudar, porque a gente vai falar novamente de futebol. A gente quer falar desse Manchester United, de uma dica nossa para esse Manchester United. Não sei, Um conselho. um conselho, é uma opinião que eu tenho, assim, que eu acho que é interessante de se pensar, mas eu particularmente acho que não vai acontecer, tá? Por uma série de fatores que a gente vai explicar aqui. E para você que está de novo aqui com nós acompanhando o Varanda Vermelha, eu peço que você curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu dislike, fala que eu sou bonito, fala que eu sou maluco, fala qualquer coisa, mas faça algo com esse vídeo, tá? Encaminha pra avó, Encaminha, grupo da porra, família, essas porra. encaminha em grupo de tigrinho, grupo de golpe, qualquer coisa, cara. Só interage que é bom pra nós, pro nosso engajamento, a gente quer tirar a barriga da miséria. Perfeito. Bom, a gente viu esse final de semana o jogo entre Manchester City e Manchester United, que é o clássico da cidade. É, E pela primeira vez em muito tempo a gente viu o Manchester United amassar o City. Foi papo Amassar. de três bolas na trave, três gols anulado. Amasso, sim, amasso, amasso. E eu, particularmente, a última vez que eu vi o United jogando bem contra o City foi naquela Copa da Inglaterra, que eles ganham de 2-1 na semi, Sim, que depois eles vão ser campeão da Copa da Inglaterra. Eu acho que é a temporada que o Casemiro chega, né? Que era o Ten sim. Hag É ainda. 2021, 22, algo Eu acho que assim. é 22, 20, não, 22 ele tava no Real ainda, é 23, é por aí. Sim, Mas foi a última vez e não teve um volume tão grande como teve dessa vez, né? sim. Tipo, o United sobrou, total. Tipo, Muito. ele costuma jogar bem contra o City relativamente aos padrões Manchester United de ser recentemente. Uhum. Mas ele sobrou, mano. Sobrar de sobrado mesmo contra um City que tava em uma boa fase, que tava, mano, despontando a temporada, que começou a temporada meio mal, aí já tava brigando por liderança de Premier League e tal. Então, mano, o United do nada, sem técnico, do É. nada, decide jogar pra caralho, assim, mano. Sim, sim, e, tipo, foi surpreendente e foi muito bonito de ver. Sim, Mesmo que seja o Manchester United sem a bola, tipo, o Manchester United contra-atacando, muito bonito, porque sim, toda a bola que eles pegavam tinha um lance promissor, né? Um lance que ia dentro do City, sabe? sim. E agora, até o final da temporada, o Manchester United só tem 16 jogos. Eu vejo como obrigação, por parte do United, brigar ativamente pela vaga na Champions League. Eu acho que isso deveria ser uma meta, tipo, principal no ano, assim. Tipo, não só nesse ano, mas em todos os anos. Sim. Porque é aquela parada, é o Manchester United, é um clube do tamanho do Manchester United, um elenco caro como é, num estádio foda, com uma torcida foda. Então, mano, você tem que ter obrigação, mano, de pelo menos brigar por uma vaga europeia. Nem na Champions, porque a Champions, mano, às vezes é muito pegado. Por exemplo, tem o Aston Villa, foda-se agora na quarta, terceira Sim. posição, jogando pra caralho. Tem o Newcastle que sempre incomoda, tem o City, tem o Tottenham, tem o Chelsea. Então, mano, Ah, o Tottenham não. Tottenham nunca. vai que, né? Não, o Tottenham não. Mano, mas ano passado, décimo foda-se na Premier League, tu tá lá na Esse Champions, clube mano. não existe, mano. O Lobo tá puto porque o Tottenham comprou o Souza, lateral do Santos. Ele tá puto com isso, mano. Puto, puto. Não, Não vai nem jogar, né? mas é muito difícil, mas a Inglaterra provavelmente vai ter a quinta vaga, né? Sim. Muito provavelmente, por uma questão de coeficiente, vai ter abrir a quinta vaga pra ir pra uma competição europeia. É como se fosse a gente com a Libertadores, tá ligado? Sim, só Que que foi são de cinco. G4 pra G5, G6, G7 por conta das vagas. Exato, exato. É... Assim, eu acho obrigação, tá? Porque além de ter a quinta vaga, cara, são 16 jogos só, sabe? Tipo, Sim, 16 jogos na temporada. O Manchester United vai fazer 40 jogos no ano, se pegar na temporada toda, no caso. sim. Que é a menor temporada em 111 anos de história. Já é um ano vexatório, né? Já é um ano Totalmente. vexatório. Então o mínimo que você pode fazer pra apaziguar um pouco as coisas é ir pra Champions League. Sim, porque se você for pegar pra analisar, tem 40 jogos, tem 16 sobrando, mas tem 40 no total. Uhum. Mano, se você for pegar só os jogos de Premier League, já vai dar, tipo, 95% desse valor, tá ligado? Sim, Então sim, significa que, tipo, o United jogou, tipo, dois jogos, três jogos de competições fora da Premier League e foi eliminado logo de cara, assim, mano. Pra sim. times patéticos, amadores quase.
Então, mano, tu ter literalmente só a Premier League pra jogar, ao mesmo tempo que é bom, visando que você tem que voltar pra competição internacional, porque isso não é só questão de, sonhar grande, voltar a fazer parte dessas grandes competições, mas é questão financeira. Porque você ficar sempre em décimo primeiro todo ano, mano, vai pesando no bolso. E as contratações caras que o United fez tem que ser pagas de algum jeito, mano. As rescisões com os 45 técnicos que eles contrataram nos Sim, últimos estão 10 pagando anos. até hoje, com Então, certeza. mano, você tem que ter esse ponto de você ir atrás dessa vaga, não só pela questão esportiva, pela questão financeira, mano. Porque se você quer voltar assim no clube competitivo no cenário inglês, pelo menos no cenário inglês, vamos pensar que a Champions League é um sonho pro futuro do United. Um sonho a longo prazo. Mano, se você quiser sonhar, voltar a sonhar em participar sempre, em começar a chegar mais longe nessa competição, você tem que ter uma consistência, tá ligado? Porque o United já tá com o Mourinho, vai pra Champions. Aí o segundo ano com o Mourinho não vai na Champions. Aí vem o Solskjaer, tá na Champions. Aí no ano seguinte não tá na Champions. Aí vem Ten o Hag. Ten Hag. Aí um ano tá na Champions, que é salvo pelo Cristiano Ronaldo, o outro ano não tá na Champions. Aí, mano, você vai ficar nesse ioiô do caralho, nunca. Mano, você não vai conseguir se estabilizar como um time grande, pô. É, tipo, constância não é uma coisa que o Manchester United tem Sim. tido há muito tempo, né? Desde que E o Ferguson saiu. desde que o Ferguson saiu. E é muito louco que continua ganhando muito dinheiro, tá ligado? Sim. Muito dinheiro e investindo muito no futebol. Tipo assim, não é de agora que o Manchester United contrata caras caríssimos que a gente olha e fala, não, pô, esse cara joga muita Sim. bola, vai dar certo. E os caras chegam lá e acaba o futebol. Acaba o futebol. Eu acho. Eu vi isso acontecer com alguns clubes, assim. Eu vi isso acontecer com o Milan, eu vi isso acontecer com o Paris Saint-Germain numa época que, além de ser um cemitério de técnicos, é um cemitério de pessoas. Quem vai Sim. pra lá não dá certo, tá É um ligado? cemitério geral, assim. Não só de técnicos e jogadores, mas, tipo, no geral, assim. Uhum. Pessoas de influência grande, dirigentes de futebol grandes que vão pra esses clubes e, mano, derretem e nunca mais tem a mesma relevância de antes, É tá o ligado? cara que saiu do Newcastle lá. Acho que era do Newcastle ou era do City? Não, o que tá agora era do City. O dirigente que saiu do Newcastle, eles esperaram um tempão pra lançar o cara chegou, tipo, demitiram ele em 5 meses, assim. Sim. Não era nem a gestão do Jim Ratcliffe nesse momento, né? Caralho, que sotaque. Pega. Mas não era nem a gestão dele nesse momento. Em tese, com a gestão dele, deu uma melhorada. Eu acho que deu uma melhorada, porque quando o Rubem Amorim chega e ele pega as heranças da janela feita pelo Ten Hag, ele pega um elenco muito pior do que o elenco que ele deixa com as Sim. contratações que ele fez, sabe? Já na gestão do Jim Ratcliffe. Mas ele deixa pelo menos o Embelmo e pelo menos o Matheus Cunha, assim, que veio com Sim. ele. O Chesco, pra mim é Chesco, tá? O MC Chesco, é bem assim que a gente tá. Chesco. O Chesco, pra mim, ainda não engrenou. E não vai engrenar, tá? Me desculpa, eu acho muito difícil. Porque eu acho ele um Royland piorado. Mas sem cair em bordão, assim, desde a época que ele surge já não me apetecia, Ele sabe? Já não me surge. convencia o futebol dele, assim, do tipo, esse cara vai ser um homem-gol. Eu nunca vi isso nele, tá? Faz seus golzinhos, faz um pivôzinho, mas eu nunca olhei pro Tiesco e falei, esse cara vai ser um homem-gol. Não. Eu via jogos dele no Campeonato Alemão, vi pelo menos uns três, assim. Normalmente contra Borussia, vi um contra o Leverkusen. Devo ter visto algum de Champions também. Cara, ele perde gol, ele falta também um refino Um requinte técnico técnico, sim. pra você ser um 9 de um time do tamanho do Manchester United. E aí pagaram uma baga por ele, né? Tipo assim, pagaram 75 mil, eu acho. É quase isso, mano. Se não for 75, é 80. E beleza. Mas ele pode ser útil, assim. Questão de contexto, ele pode até ser útil. Mas eu acho que as muito boas heranças do Rubem Amorim são Matheus Cunha e Belmor, principalmente. Principalmente. Os dois mudam o time, pelo menos da parte do meio pra frente. Do meio pra trás sofre mais um Sim. pouco, né? Eu acho que o meio pra trás é o principal problema do United faz, tipo, uns 15 anos. Porque o United cai muito no quesito de sempre focar na parte ofensiva do jogo, o que não é errado, mas você descantear completamente a sua parte defensiva é muito ridículo. É só ver o Porque Real beleza, Madrid essa temporada, né? porque beleza, você tem um Casemiro, você tem sei lá, um Mazraoui, que eu acho interessante, você tem um Delight, mas mano, Isso até aí. quando você vai depender do Luke Shaw no seu 19º ano de Manchester United na lateral esquerda? O Luke Shaw que todos os anos ele começa acima do peso, todos os anos ele começa sendo contestado e ele termina o ano como titular. Até quando você depende desse cara para ser titular na sua lateral esquerda? Sendo que você acabou de gastar 75 milhões com o Seixco, sendo que há
6 meses atrás você contratou o Zirkzee do Bolonha e já escanteou ele, mano. Tem esse fantasma aí também, Você né? contratou o Roylund, já mandou embora, você contratou o Zirkzee, você contratou o Seško, aí você contrata o Matheus Cunha que joga na mesma função dele, mesmo que ele faça a função de 10, a função de segundo atacante. Aí você contrata mais um Mbeumo. Mano, até quando você vai ficar gastando tipo, tanto dinheiro assim no ataque que você não precisa, mano? E Tipo, tudo sempre muito caro, né? Sim, é tudo sempre muito caro, tudo sempre muito inflacionado. Ok que o mercado europeu, principalmente, está muito inflacionado. Por exemplo, o Ekitike foi pro Liverpool por, sei lá, 100 milhões. Ah, E, eu mano, gosto. eu Desculpa. gosto muito Eu dele, sou fã. mas 100 milhões, mano. Sim, 100 não, milhões foi o que... o pior é o outro que foi o Isaac, pô. O Isaac por 150, mano. De verdade, quando ele foi, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, quanto valeria o Ronaldo Fenômeno hoje? Tá ligado? Sim. Mas Porque se pensa, aquele cara vale 150, meu Deus. se ele vai de 150, se o Timo Werner, no seu auge... Nossa, Timo sim. Werner que é o Seško 2, né? Seško 0.5. Mas eu acho que o Timo Werner é mais bola que ele. Papo reto. Sei lá, Mas eles têm a o mesma- Chesco não Mas vai. ele entra nas exatas características que você descreveu. Que é o Aham, centroavante aham. formado pela Red Bull, Uhum. que é o cara... é o cara rápido, é o cara de explosão, é o cara que faz muito bem todas as funções do ataque, mas ele não é um matador. Ele não é o cara que vai te entregar 50 gols no ano, tendo uma chance fazendo um gol. É que eu acho que nesse ponto o United não precisa nem de um 9 que faça 50, mas um Sim. 9 que faça 20, Sim. tá ligado? Com consistência. O principal problema é a regularidade, tá ligado? Porque Sim. se ele fizesse nem seus 20, seus 15 gols, mano, mas se ele ajudasse ofensivamente... Porque, mano, você ainda tem boas peças ofensivas. Você tem o Mbeumo que, mano, eu gosto muito. É um jogador que muita gente acha, ele é gordo, mais pesado e tal. Nossa, ele é lembra o Patrick, é o né? Patrick. Ele lembra o Patrick Mas, Schocker, mano, ele lembra, ele é né? muito rápido, por algum motivo, ele é muito rápido. Ele tem o físico muito forte. Ele tem uma técnica muito boa, mano. Tem um jogo, se eu não me engano, que é contra o Liverpool. Que, mano, ele deita nas costas do lateral do Liverpool, que eu acho que era o Kerkez. Ah, mas aí é eu, né? Ele caga na cabeça do Kerkez. Tem um... Não, é contra o City mesmo, é contra o City. Que aí tem uma que ele pega... Mano, ele pega um voleio todo torto na entrada da área. E o Donnarumma faz uma puta defesa. Então ele tem essa qualidade técnica. Tem. Só que, mano, você não pode depender só dele, tá ligado? Por isso que Sim. eu gosto do Matheus Cunha. O Matheus Cunha que tá bem esse ano. Eu gosto do Bruno Fernandes jogando avançado. Porque com o Rubem Amorim teve essa parada do Bruno Fernandes jogar de 5, de 8. Loucura. O que é loucura, porque o Bruno Fernandes, ele é esse 10, mano. Ele tem que ser o 10, ele tem que ser o cabeça do meio campo. E você recuar ele pra usar ele numa função de construção, não funciona, mano. Sendo que ele, numa época pior ainda, que ele não tinha o Cunha, ele não tinha o Mbeumo pra trabalhar ali com ele, e até não tinha o Casemiro, se tu for olhar Sim. antes. Ele era o único brilho ofensivo do Manchester United, né? Sim. E aí tu afastar esse brilho... E quando eu falo brilho ofensivo, além da categoria dele, é um brilho ofensivo também com constância, tá Sim. ligado? Uma das poucas coisas constantes no United. E você afastar isso do gol não faz sentido nenhum. Tipo assim, poderia funcionar porque ele é um cara muito cerebral? Poderia, mas no contexto Manchester United não faz sentido nenhum, Sim. sabe? Talvez em outro elenco, em outro lugar, outro clube. Mas no United não tem por que você pegar esse cara e ficar recuando ele. Mas eu acho que um ponto central da gente trazer esse momento do United, que todo mundo sabe, tá? E ainda tem as tensões políticas, principalmente da família Grazer, que é um bando de sanguessuga no clube, é surreal, assim, tipo... Eu tenho a clara sensação de que o Manchester United foi roubado, né? Sim. Tipo, foi roubado com... Tipo assim, foi... Primeiro que é um clube que é comprado com o seu próprio dinheiro. O que é loucura. Tipo, eles não chegaram com o dinheiro na mesa pra comprar. Eles fizeram um financiamento com o próprio dinheiro do clube e a gestão, enfim, eles são terríveis. Eles nem aparecem no Sim. clube, né? Porque eles sabem que se aparecer, a torcida vai se comover. Mas o grande ponto da gente trazer esse momento do Manchester United, que todo mundo já tá ciente há um bom tempo, é que eu tenho uma visão que eu acho que seria, de novo, uma aposta, mas pelo menos essa aposta tem muito mais chance de dar certo do que as últimas apostas do United, que é tentar o Luiz Henrique com unhas e dentes, se o Manchester United ir pra Champions, né? Porque se não ir, eu acho muito difícil que ele venha. Sim. Mas se ir pra Champions, eu tentaria o Luiz Henrique com unhas e dentes, que aparentemente não vai ficar no Paris Saint-Germain. Sim. Ele é muito esse técnico de desafios. Ele sempre Sim. foi isso a carreira inteira. Ele vai pra um clube, ele conquista o que ele quer conquistar. E logo em seguida ele desiste. Até na própria seleção isso aconteceu. Porque eu acho que a seleção da Espanha é a chance da vida dele, assim, de se destacar internacionalmente. E ele fica um pouco tempo e ele já vai embora. É que ali não dá certo também por muitas tensões políticas da Sim, própria Espanha, sim. né? É. Mas não só por isso. Aí ele sai do Barcelona, assim, em busca de novos desafios. Ele assume o PSG em busca de novos desafios. E ele vai sair agora. O meu medo só quanto ao Luiz Henrique é a questão da cabeça dele. Porque ele é meio louco. Então a chance dele simplesmente sair do PSG e pegar, tipo,
uns 4 anos de ano sabático, assim. Sabe que ele faz dessa, tá ligado? Também. Ele sai do Barcelona, ele fica um tempo sem trabalhar, aí depois ele assume e fica um tempo sem trabalhar. Então, mano, ele pode só desaparecer do mercado por 2, 3 anos. Mas eu acho que ele é uma aposta muito válida, principalmente pensando nas peças que o United tem à disposição agora, porque é um futebol, igual o Lucas falou, muito reativo. Se Porque, precisar. mas eu acho que a questão do futebol reativo é o que daria certo pro United a curto prazo, assim, porque as peças que o United tem são fo- construídas para um futebol reativo, por exemplo. Eu acho que se o Luiz Henrique chega, seria para um projeto esportivo visando voltar a disputar Champions, voltar a ser competitivo em Champions, porque, por exemplo, eu não acho que o De Ligt se encaixe no sistema Luiz Henrique, porque ele é um zagueiro lento e ele é um zagueiro que não tem a construção de jogo tão ágil. O Casemiro não se encaixa. Por mais que eu goste do Casemiro, eu sei que você é hater do Casemiro, Não, você é contra. Não, é de fases, tenho gostado mais. então, mas o Casemiro não é o cara de saída de jogo que o Luiz Henrique iria querer. Não é o Vitinha, por exemplo. Não é o que ele João conse- Neves também, óbvio que ele consegue, fisicamente. óbvio que ele consegue sair jogando. Mas, por exemplo, você tem um Mainu no banco, que é muito bom e Esse tem essa sim. característica. Então, Esse o Casemiro, tendo um papel meio Fabian Ruiz, Uhum. de subir um pouco mais para ataque, de ser o volante mais marcador, com o Kobe Mainu do lado, talvez dê certo. Uhum. Fora que você tem um ataque de muita velocidade, mano. Tipo, você tem um ataque com o Bruno Fernandes, que muita gente não acha que é rápido, mas ele é rápido. Eu acho que é o principal motivo do United de continuar sendo competitivo, porque ele se adapta muito fácil a estilos de jogos diferentes, tá ligado? Ah, Sim. chega o Rubem Amorim, que quer controlar um pouco mais a bola. Ele tem a bola, ele consegue cadenciar esse jogo, ele consegue controlar esse jogo. Você tem o Solskjaer, que era resenha total, era só correria. Mano, você tem o Bruno Fernandes que consegue fazer essa bola correr rápido, você tem o Bruno Fernandes que consegue soltar essa bola rápido. Então eu acho que ele vai se encaixar em qualquer característica de jogo que for apresentada. E o ataque também, porque ninguém imaginava o Dembélé como 9 até o Luiz Henrique. Então o que impede o Matheus Cunha de explodir na mão desse cara, por exemplo? O que impede o Nossa. Mbeumo de fazer uma função de ponta meio meia pela esquerda, que constrói o jogo, que aparece no ataque? O que impede isso, tá ligado? Eu acho que a grande parada seria entregar a chave a chave do clube na mão dele, assim, no quesito campo, e deixar ele fazer, porque ele Sim. faz, mano. Ele transforma, por exemplo, manda água pro vinho. Claro que o Luiz Henrique precisa que o trabalho dele dá certo, ele precisa que ocorra um fator que é os caras acreditarem no que ele tá apresentando. Sim. A partir do momento que se acredita no que ele tá apresentando, normalmente tende a dar certo e ser um futebol muito bom de se ver. Sim. É que eu acho que o Luiz Henrique, ele conseguiria lidar com a questão do Manchester United ser moldado para contra-ataque, mas a grande questão não é nem essa, porque nos últimos anos, os grandes jogos do Manchester United que a gente tem de cabeça, assim, que o Manchester United foi bem, normalmente foi contra-atacando. Sim. Então o Manchester United até consegue fazer isso em determinados momentos. Eu acho a parte do contra-ataque o caminho mais viável. Mas o grande problema do Manchester United não é isso. É pegar um Everton em casa, é pegar um West Ham em casa, pegar um Wolverhampton em casa, pegar defesas mais fechadas em casa e a partir daí propor jogo. Sim. E o Luiz Henrique, como um técnico catalão, técnico de uma escola de Barcelona, conseguiria também fazer isso a um prazo médio-longo, sabe? Sim. Tipo, ele conseguiria desenvolver esses mecanismos porque ele já provou que ele consegue. E é exatamente por isso. É o único cara que eu vejo que tem fome pra fazer, que tem culhão pra fazer, pra chacoalhar o clube, porque é um clube meio moribundo, né? Sim. Tipo, totalmente moribundo. O Luiz Henrique consegue chacoalhar, sabe? Do jeito louco dele, como você falou, mas pra esse momento eu acho que deveria ser isso. Ele não vai ser barato, ele vai ser bem caro. Sim. Por isso que eu digo, só se conseguir uma vaga na Champions ir atrás dele, eu acho que valeria a pena. E o contra-ataque, eu acho que dá pra se resolver essa forma do Manchester United jogar em contra-ataque muito facilmente. Tipo, isso já se percebe que o Manchester United pode fazer. O quesito é construir jogo. Sim. E eu acho que ninguém melhor que o Luiz Henrique dos técnicos que vão ficar livres no mercado, né? O Klopp jamais viria, entendeu? Sim. Tipo assim, o Klopp jamais viria. Mas dos que vão ficar livres no mercado, eu acho muito interessante. Eu acho um cara com, principalmente, um espírito que falta no Manchester United, sabe? É um cara que não é conformado, é um cara que... Não que o Rubem Amorim fosse, né? Mas é diferente, sabe? É diferente. Sim. Eu acho também que é mais fácil você se adaptar ao esquema tático do Luiz Henrique do que o esquema tático do Rubem Amorim, sabe? Então, eu acho que ele seria o cara perfeito, assim. 2 temporadinhas, não vai... Porque ele também não tende a ficar muito tempo nos clubes. Sim. E também não vai ser uma coisa que vai durar... Nossa, ele vai ficar esses 2 anos agora, é o que o clube vai seguir daqui pra frente por muito tempo. Não.
mas pelo menos são 2 temporadas de respiro num bom futebol de um clube que tá à deriva, sabe? Sim. Pelo menos um respiro pra torcida de saber que dá pra acreditar no que tá sendo feito ali, tá ligado? Sim, porque a questão do United é puramente em campo, na minha cabeça, porque, óbvio, tem uns problemas extra-campo, mas, mano, você tem muito dinheiro pra gastar em janela de transferência. Você sempre tem um elenco forte. A torcida nunca abandonou. Os caras querem jogar lá Os também. caras querem ir pro Manchester United, querem ajudar a reerguer o Manchester United. Igual foi com o Milan uns anos atrás, igual o Ibra voltando pro Milan, os caras de grande nome indo pro Milan, que agora já tá um pouco mais estabilizado. Mas essa parada de querer reconstruir, de estar na história do Manchester United, porque você pega o United numa fase ruim e você é o jogador que reergue, por exemplo. É o que o Bruno Fernandes tá fazendo. Porque se eu sou o Bruno Fernandes, eu já tinha largado esse barco faz muito tempo, mano. Sim, ele tem mercado em qualquer time do mundo. Ele tem mercado em praticamente. qualquer time, ele joga em uma posição que é muito carente, digamos assim, em muitos times da Europa. O próprio PSG, por exemplo, não tem um 10. Óbvio que eu não sei, e o Bruno Fernandes encaixaria como 8, por exemplo, no lugar do Fabian Ruiz, ou em como 10, ou como ponta, quem sabe. Então, mano, ele tem mercado em qualquer time da Europa, em qualquer mercado da Europa. Tipo, e ele não... é só tu ver o Real Madrid sofrendo Sim. por não ter esse pensador, né? Sim. Tipo, agora, tá ligado? Sim. Que a grande crítica ao Real Madrid na temporada é essa, que não tem um cara pra organizar jogo. Pô, o Bruno Fernandes ali, meu Deus, Sim. cairia feito uma luva, tá ligado? Sim. Então ele, mano, ele tá ali por puramente querer estar na história do Manchester United, o que faz muita diferença, o que pra mim é muito importante. Tem muita gente que já fala que o ciclo dele acabou, mas eu acho que não, eu acho que ele ainda tem futebol pra queimar. E o ciclo dele é puramente. A culpa do ciclo dele não ser mais vitorioso é puramente do United. Porque o Bruno Fernandes está entregando, tá ligado? Tipo, ele entrega seus 10, 20 gols e 10 assistências toda a temporada. Faz uns 5 anos, mais ou menos. Sim. Mas eu acho que o Luiz Henrique ele é o único técnico no mercado disponível, óbvio, que ele tem esse pulso firme, igual você falou. Porque, por exemplo, o Rubem Amorim, ele é o cara que brigou, que lutou pelas suas convicções, mas ele não tem esse poder de vestiário que o Luiz Henrique tem, por exemplo. Sim, pô, o cara lidou com MSN, entendeu? Sim, o Luiz Henrique que chegou no próprio PSG, chegou e criticava o Mbappé publicamente porque ele não Sim. marcava, sendo que ele fez, tipo, 3 gols no jogo, tá ligado? O Luiz Henrique ele é um mobilizador, né? Ele Sim. consegue mobilizar as coisas. É isso que eu tô dizendo, sabe? E é muito importante você ter uma figura dessa no vestiário, porque é um vestiário totalmente quebrado. É visível quando o Manchester United destrói psicologicamente, quando o Manchester United fica 25 jogos sem vencer, sem nenhum perigo, e o time tá visivelmente morto mentalmente, e o Luiz Henrique ele tem essa carga mental que importa muito. Não à toa ele ressuscitou um Dembélé que morreu, que tava morto, que ninguém acreditava. Pra bola de ouro, É. tipo, do inferno ao Sim, céu, tá ele ligado? pegou, sei lá, um Fabian Ruiz, que era reserva do PSG, e transformou num puta meio-campista que vai pro ataque e volta a defender. Sim. Ele pegou o Nuno Mendes, que tinha, mano, visíveis problemas defensivos. O Nuno Mendes era uma avenida. Quando o Nuno Mendes chega no PSG, era na fase, Donnarumma, Messi, esses caras. Sérgio E, mano, Ramos. ele era uma avenida defensiva. Sempre falava aquele negócio, ele não vai jogar com o Hakimi, os dois são muito ofensivos. Mano, hoje em dia ele é um paredão. O Yamal sofre. Mano, qualquer ponta do mundo sofre Sim. contra ele, tá ligado? Então ele tem essa capacidade de pegar jovens jogadores e desenvolver, e de pegar jogadores que às vezes você não tem tanta credibilidade, você não acredita tanto e ressuscitar. O que é muito importante pra um clube que tem um Maguire na zaga, um clube que tem, sei lá, jogadores muito. O próprio Zirkzee no ataque, que já, mano, foi substituído aos 30 de um jogo e saiu chorando, tá ligado? Um cara como o Luiz Henrique, tendo o mental que ele tem, e tendo a bagagem que ele tem da escola de Barcelona, do estilo de jogo mais. Ter mais a posse de bola, mano, eu acho que é muito importante pra um novo ciclo, tá ligado? E acho que até também, por exemplo, o Mainu, que a gente vê que ele é muito talentoso, mas ele tem algumas dificuldades de se manter concentrado durante o jogo todo e até defensivos em algum momento. Sim. Eu vejo ele totalmente sendo transformado. E eu acho que qualquer um. Tu falou da característica de um volante. Do volante pra desafundar o jogo, né? Desse volante mais móvel, que talvez não seja o Casemiro. Sim. Mas numa dessas, ele pode fazer uma dupla de volantes com um móvel e o Casemiro sendo o primeiro passe, que às vezes não é ele que rouba, mas ele é o que recebe a primeira bola pra dar esse primeiro passe. Ele tem essa qualidade técnica, sabe? É claro que ele não vai ter a intensidade, mas, cara, ele tá aguentando a Premier League tranquilo também. Sim. Tirando as expulsões, né? Sim. Porque ele tem sido bastante expulso. Ele tá aguentando a Premier League tranquilo. Eu acho que o Luiz Henrique consegue transformar jogadores, sabe? Ele não é 100% o cara de lidar com o que ele tem. Ele precisa de alguns reforços, Sim. né? No Paris Saint-Germain ele traz o Kvaratskhelia e aquilo também ajuda muito o time a mudar, sabe? Sim, ele Porque traz tava o o- Barcola Sim. jogando naquela e o Barcola é meio inconstante, ele é meio blasé, assim. E aí vem o Kvaratskhelia e muda tudo, sabe? Ele vai precisar de peças, com certeza. E peças pro United não são baratas. Mas eu também entendo, eu sempre vejo ele pegando jogadores que a gente não acredita que pode jogar aquele futebol e ele faz jogar aquele futebol, tá ligado? Sim.
E às vezes por próprio encaixe também. Porque às vezes é tipo, o encaixe do Luiz Henrique ele faz com que o jogador seja potencializado, tá ligado? Uhum. Por exemplo, o exemplo aleatório, o Sérgio Roberto teve uma carreira no Barcelona muito por conta do esquema do Luiz Henrique. Sim. Porque o Sérgio Roberto ele tinha esse papel mais como lateral meia, que ia pro meio. Aquele gol que antes do Messi, no Uhum. comando do Luiz Henrique, quem começa a jogada pelo meio é o Sérgio Roberto. E, mano, depois que o Luiz Henrique sai, a carreira do Sérgio Roberto acaba, Sim. Sim. porque o esquema privilegiava muito o estilo de jogo dele, por exemplo. E não é um cara muito estilo do Barça, né? Até teve o Iniesta, mas normalmente o Barça gosta de meias que toquem e trabalhem a bola. E o Sim, Sérgio Roberto era um carregador de bola, né? sim, E o Luiz Henrique conseguiu fazer isso funcionar, sabe? sim, Tipo, ele transforma jogadores. E, claro, é sempre mais interessante ver ele trabalhando com jovens, promissores, que ou jogadores não tão midiáticos, porque ele prefere trabalhar assim. Ele sim, sempre se deu mal com jogadores hipermidiáticos. É só a gente ver como foi com o Mbappé, como foi com o próprio Neymar. O Neymar detesta ele, tá sim, ligado? Enfim, ele tem essa coisa. A grande estrela meio que tem que ser ele, por vezes ele erra por ser desse jeito. sim, Tipo, ele comete gafes enormes, totalmente criticáveis por ser desse jeito. Mas sim, que ele é um cara mobilizador, ele é, tá ligado? Ele sim, é. E não vai ficar com é o Carrick que tá agora, eu sempre confundo. Não, o Fletcher. É o sim, Fletcher, né? Não vai ficar com o Fletcher por uma temporada inteira, sabe? sim. E Não tem beleza, como. e beleza, você não vai atrás do Luiz Henrique porque ele vai ser caro, com certeza ele vai ser caro, ou talvez ele dê um tempo na carreira. Se você não faz esse movimento de ir com unhas e dentes atrás dele, você vai atrás de quem? Tá ligado? É, porque o mercado de treinadores já é muito escasso naturalmente, tipo, em começos de temporada. Mano, agora, ainda mais. Ainda mais se você pegar um trabalho no meio de uma temporada catastrófica do Manchester United, como sempre. Porque, por exemplo, mano, você vai apostar em nomes. Por exemplo, você vai apostar no Ange Postecoglou, que é um estilo de jogo também de muita pressão e tal. Mano, esse estilo de jogo demora a ser emplacado. O Tottenham mesmo, que deu muito tempo pra ele, ainda não deu certo. Aí o Nottingham Forest vai atrás dele, Uhum, dá o tempo pro projeto dele, ele não consegue e ele é demitido tipo em um mês, 2 meses. uhum. Então, mano, você vai passar num cara desse pra assumir o clube agora? É, o próprio Maresca também, Sim, que eu tenho várias críticas ao Maresca. Eu acho ele promissor, mas não vejo ele com esse culhão todo pra mobilizar o Manchester sim. também. Porque eu acho que o principal problema, igual você falou, o principal problema do United é a questão do culhão, de você querer tirar o clube dessa situação. Tanto que o último técnico, fora o hipotético Luiz Henrique que a gente puxou, que realmente deu certo no United, que teve uma carreira longa no United, que disputou título, que brigou, mano, foi o Mourinho, porque o Mourinho ele não é o gênio da tática. Óbvio que ele tem essa questão defensiva, que ele monta a defesa muito bem, mas, mano, ele não tinha um elenco tão bom. Era Não. Bailey, que lesionava a cada 2 dias. Era o Luke Shaw na lateral esquerda ainda. Era o Ibra Era o voltando, o Ibra. Sim, McTominay. é o Ibra. É o Ibra tem uma puta lesão de joelho séria. É o McTominay novinho, Tinha tá uma Tite ligado? também, não Tinha o tinha? Matite. Tinha o Pogba que jogava um jogo bem e 15 mal, tá ligado? Ele pega esse elenco e, mano, leva pra um segundo lugar de Premier League, disputando o título com o City até certa altura. Ganha uma Europa League. Uhum. É, por quê? Porque ele tem esse culhão, mano. Óbvio que ele não é aquele cara de projetos longos, o cara que você vai mantendo no seu clube por 15 anos, mas é o cara que vai pegar, chacoalhar todo mundo e vai fazer o que for preciso, tá ligado? Uhum. Então você precisa ter esse nome forte no vestiário. O Rubem Amorim tentou ser isso, mas ele não consegue ser isso pela própria falta de experiência dele mesmo. Porque ele confundiu, eu acho que ele confundiu a questão de gestão de vestiário com a questão de culhão. Tanto que ele teve muitos problemas com atletas que não tinham nada a ver. Tipo, ele teve Uhum. problema com o Garnacho, que Ah, ok. mas esse aí é um Não, é insuportável. um pontinha, é aquele pontinha burro que dribla, tá ligado? E Mas, chato. mano, ele Nossa. chega no United com o Garnacho titular, absurdamente titular, jogando bem, na melhor fase dele pelo United. Foi titular a Europa League inteira, foi titular na Premier League inteira. Aí ele chega, o Garnacho joga uns joguinhos e vira reserva do nada. Fica escanteado, não entra na final da Europa League que o United perde pro Tottenham, ou entra por, tipo, minutinhos. Aí o Garnacho só se não me engano, ele só dá uma declaração falando que tava incomodado com o tempo de jogo dele e tal. Mano, segundo fontes, o Rubem Amorim destrói o cara no vestiário, tipo, queima total a imagem dele. Fala Uhum. que ele nunca ia conseguir clube nenhum, que jogador que não se esforça não merece nada. Tipo, mano, isso não é gestão de vestiário. Ok que você ter essas críticas, igual o Luiz Henrique tinha com o Mbappé, tinha com o Neymar. Acho que a única grande estrela que ele se deu bem foi com o Messi, porque o Messi É o Messi. é o Messi. Exato. Mas, sei lá, eu acho que o Luiz Henrique é o único que teria culhão pra fazer isso sem perder o vestiário totalmente, porque ele é muito bom de vestiário também, por exemplo. É, e porque ele é muito bom de vestiário. Eu acho que o que torna o Luiz Henrique bom de vestiário é o fato de que
quando a ideia dele é aplicada e começa a dar certo, é muito difícil que os jogadores não comprem a ideia Sim. dele. E isso faz com que ele tenha o vestiário na mão. O trabalho dele, mais do que as palavras, mais do que ele ser um cara jeitoso, um cara tranquilo, a forma como ele trabalha mesmo, que eu vejo puxar os caras pra cima, sabe? Tipo, os atletas se sentem confortáveis jogando bola com ele, entendeu? Sim. Aí se ele vai pra mídia e dá uma escanteada, tipo o que ele fez agora com o Donnarumma, que ele mandou o Donnarumma embora e trouxe o Chevalier e tal. Ele tem dessas pra caralho, mas é fácil pro atleta entender que o que aquele cara tá fazendo vai te tornar um atleta melhor, sabe? É aí que ele Sim. ganha os caras. Ele consegue potencializar o futebol de vários atletas que você não espera tanto, sabe? Uhum. E isso pra mim é muito bom porque a principal coisa que o jogador quer quando, tipo, você já jogou, tá ligado? Você sabe que quando você tem um treinador, você quer que o treinador te potencialize o melhor que você consiga ser, tá ligado? É. Que você joga na posição que você se sente confortável, fazendo a função que você se sente confortável, da maneira que você se sente confortável, no ritmo que você se sente confortável. E o Luiz Henrique consegue fazer isso muito bem, porque, por exemplo, a bola chega no Vitinha, é um futebol muito mais cadenciado, porque o Vitinha gosta de jogar com a bola no pé, gosta de jogar construindo o jogo, gosta de jogar sendo o cabeça no meio campo. Mas a bola chega no Hakimi e no Nuno Mendes, é velocidade, é ritmo, é força física, porque são dois laterais de força física e de velocidade, e que não deixam de ter a técnica para, por exemplo, ir para a área e fazer gol, de ir para ponta e cruzar para trás, Exato. por exemplo. E esse trio de ataque que ele montou, claro, ele descobriu um Dembélé falso 9. Sim, E o que eu também não esperava, né? Mas os outros dois pontos, o Doé e o Kvaratskhelia, parece que quando a bola caiu no pé deles era tipo assim, liberdade total sim. pra ir pra cima, pra driblar, tá ligado? Pra tabelar, enfim. Ele é muito bom, Sim. e eu acho que a resposta pro Manchester United tem que ser ele. Eu vejo o Manchester United talvez querendo fazer um movimento de ir atrás de Glasner, do Crystal Palace, Sim. ir atrás de Iraola, do Buttermouth, ir atrás até do próprio... Eles foram atrás do que- Solskjaer esses tempos atrás. Né? Nossa, não, esquece. Até aquele que tá no Aston Villa, O Naemi? o Naemi, eu acho que pro Naemi não seria bom. Tipo assim, pra nenhum desses caras seria bom. Porque não vai aguentar, sabe? Não vai aguentar o rolo compressor que é o Sim. Manchester United. Não Porque, vai aguentar. porque você tem que ter noção também que você não vai assumir o United em boa fase, um United em pré-temporada, que você tem passe livre pra fazer qualquer coisa, tem passe livre pra implantar o seu futebol, implantar o seu estilo de jogo, o seu método de trabalho. Você assume exatamente igual o Rubem Amorim assumiu. Você assume uma bomba relógio que você é obrigado a desarmar. Se você não desarmar, você vai cair igual. E eu acho que esse é o principal perigo de você contratar um técnico agora, porque você tem que contratar alguém bom de vestiário. É aquela métrica brasileira que se teu time tá fudido, você tem que ter um cara bom de vestiário dentro. Porque, mano, você precisa... Um Mano Menezes. Um Mano Menezes, um Luxemburgo, um Abel Braga. Mano, você tem que ter esse cara, mano, firme, que vai aguentar as porradas pelo elenco, vai aguentar as porradas pela diretoria. Porque se você pegar um cara que vai querer implantar um estilo de jogo no meio de uma temporada desastrosa, ele não vai durar 6 meses, mano. Acho que era isso. É isso. A gente é muito fã do Luiz Henrique. Eu não sou tão fã do United assim. Na verdade, não é um clube que eu gosto tanto, mas só o que me veio à mente foi esse passo que poderia ser dado de ir atrás do Luiz Henrique. Não tem rumor, não tem nada. Foi só algo que eu achei interessante de se falar aqui no Varanda mais uma vez. A gente sempre tenta ser interessante Sim. aqui, né? É isso, gurizada. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. De novo, se inscrevam, compartilhem, comenta, like, dislike. E é nóis. Valeu, tamo junto. Tamo junto.